Vamos falar do Vasco, Ana? O Vasco a caça de um novo treinador, né? E tem Renato Gaúcho na mira, né? O Vasco está muito determinado a ter o Renato Portaluppi como treinador. Renato que está livre no mercado, né? Depois que ele não teve o contrato renovado com o Grêmio. Inclusive, sabemos que Renato está de férias no Rio de Janeiro, já tem sido visto por aí, né? Nas praias, no futevôlei clássico dele. E o que sabemos, de acordo com os nossos setoristas do GE. Globo, é que já vai ter uma reunião na próxima semana entre a direção do Vasco e o Renato. O Renato já foi contactado ontem, já houve até uma conversa inicial sobre expectativa de salário, e aí ele disse, em breve dou a resposta. Então, há muita expectativa com relação a essa reunião que está marcada para a semana que vem, porque as duas partes estão otimistas. Parece que essa reunião vai mesmo selar um acordo. E o Vasco entende que o Renato é o nome mais adequado para esse momento. Renato que conhece muito do futebol brasileiro. E, além disso, o presidente do Vasco, Pedrinho, né, tem muita pressa para resolver isso, para liberar logo o planejamento para 2025, porque, claro, né, as contratações vão passar pelo novo treinador, então já precisa dar andamento. Essa é uma notícia que me surpreende. E muito, né? Porque a gente conhece o Pedrinho há bastante tempo aqui, trabalhou com a gente, muito de perto e tudo mais. E ele era um crítico do trabalho do Renato, assim, né? Não pelos resultados e tal, mas pela forma de gerir o grupo, pela forma de colocar suas equipes em campo. Não era, assim, um nome que eu, pensando no Pedrinho como presidente, que o Pedrinho fosse contratar, por exemplo, uma equipe dirigida assim, por ele. É que as circunstâncias que o Vasco está envolvido também pode fazer com que isso venha a acontecer. O Vasco tentou outros nomes, não conseguiu. E talvez essa dificuldade também no mercado, nos nomes que em princípio seriam prioridades da diretoria do Vasco, estejam talvez levando para esse caminho. Uma vez até aqui eu fiz um comentário que talvez tenha até sido mal entendido, ou eu, quando é mal entendido, porque também você comunicou, quase sempre porque o emissor da mensagem comunicou mal. Quando rapidamente saiu, o Pedrinho acabou demitindo o Álvaro Pacheco, eu fiz aqui um comentário de que era o que eu pretendia dizer à época, que sentar na cadeira deve te colocar diante de situações e de circunstâncias muito diferentes que a gente pesa quando está aqui sentado e conversando sobre futebol. Por quê? Porque não era o que o Pedrinho pregava, uma troca tão rápida, né? A gente conheceu conceitos, forma de ver futebol. Ao mesmo tempo, não foi ele quem trouxe, Ao mesmo tempo, não tinha sido ele quem trouxe. Naquela oportunidade. Também precisava ser ponderado, era um tema importante. E eu acho que isso talvez se aplique agora, né? A gente, ouvindo os conceitos que ele sempre emitiu sobre o futebol, talvez não casassem tanto com essa escolha. Talvez as circunstâncias que se apresentem a ele agora como responsável por apresentar uma solução para o futebol do Vasco e para começar o planejamento de 2025, seja da questão orçamentária até questões práticas do dia a dia, do que o mercado está apresentando de opções, talvez isso tenha conduzido ao Renato. Eu também tenho a mesma surpresa que você, mas acho que talvez as circunstâncias estejam conduzindo a isso. Seria uma boa, Alex? O que você acha de Renato possivelmente assumir o Vasco? Eu acho que seria, cara. O Renato, acho que ele com o Rio de Janeiro, parece que ele está num período, o Rio de Janeiro sempre faz bem para ele. Tava com o Fred hoje na praia. E hoje... Fred, Dom Fredon. E eu acho que se você for ver, o Renato, do Renato que eu conheci jogando contra e depois, até pós-carreira, ele é um cara fácil de lidar no dia a dia, assim, entendeu? E eu fico imaginando ele trabalhando com o Pedrinho e com o próprio Felipe. Acho que seria interessante, desde que, lógico, pintasse essa vontade. Pode ser que a opinião do Pedro, naquele momento aqui, seria como vocês estão falando, mas só que estando lá na cadeira, vendo todo o pacote, pode ser que seja algo legal, que venha, diante das conversas que ele tem com outros profissionais, a hora que também você senta frente a frente, pode pintar alguma coisa ali que antes não tinha, né? Sim, a gente tem uma boa amostragem de trabalhos do Renato já para ter um julgamento, uma opinião, um conceito sobre o trabalho dele. Para mim, são times quase sempre muito agradáveis de ver com bola. Problemas defensivos. E estruturalmente com questões defensivas. Ver como isso vai se desenvolver no Vasco, caso se confirme. E o legal de ver do Renato, se a gente for ver os trabalhos dele até no Grêmio, ele conseguiu resgatar vários atletas, de certa forma barato, porque o custo-benefício foi bom. Lógico que esse ano foi difícil e teve toda a parte específica. Mas isso se passar também, se pegar das outras passagens que ele teve aqui recente, é um negócio que o Vasco pode ser interessante com o ponto dele de conseguir convencer atletas importantes com qualidade. Outra surpresa também é que assim, o Renato ficou um tempo importante no Grêmio, né? E muitas vezes ele deu um certo espaço para ele também de esvaziar a cabeça, de ficar um período sem trabalhar.
eu não tinha também a convicção de que ele pegaria um trabalho tão rapidamente. E ele mesmo falou isso, né? No vídeo que ele divulgou, logo depois que saiu a notícia de que ele não teria o contrato renovado, ele fala no vídeo, eu preciso dar um tempo para minha cabeça, talvez eu dê um tempo na temporada. Isso sim surpreenderia também, né? Não estaria dentro do que ele planejou a princípio. Vamos aguardar os próximos passos aí. Tem uma boa notícia que imagino que deva estar por vir, né? Porque é um jogador de destaque no Vasco na temporada que pode renovar o contrato, né? É isso. Léo Jardim, goleiro, que desde que entrou no Vasco, ele se destacou. Esse ano ele foi titular nos 59 jogos que o Vasco disputou, é uma peça muito importante do elenco, tem papel de liderança também. No próximo ano, em 2025, ele entra no último ano do contrato atual, mas o Vasco, já ciente de que ali no meio do ano ele já poderia talvez assinar um pré-contrato, o Vasco já colocou uma proposta na mesa e é uma proposta que oferece o seguinte, tá? Seria uma proposta de 4 anos de contrato, tem um aumento salarial significativo e ainda uma cláusula de renovação automática até 2029, se no último ano desse novo contrato ele atuar em 50% das partidas. E aí tem uma apuração também dos nossos colegas, o Bruno Murito, o Caê Mota e o Tébaro Schmidt, que diz que nas conversas ali do Vasco, da direção do Vasco para, colocar essa proposta na mesa, o Vasco adota o discurso também de mostrar para o Léo que ele tem potencial para se tornar um grande ídolo, porque ele tem muita identificação com o clube, com a torcida, como eu disse, tem papel de liderança. Quando o Verratti não está em campo, quem assume a braçadeira de capitão é o Léo. Então agora está nas mãos do Léo, mas o clube está bem otimista e está trabalhando nesse sentido, desse discurso, para tentar convencê-lo desse contrato um pouco mais longo. Seria uma ótima notícia, não tem o que né? discutir sobre o Léo, né? Espetacular. Um grande goleiro. Jogou todos os jogos desde que entrou. Idade ótima, 20 para um goleiro, 29 anos. É importante para ele, porque a hora que você começa também essa sinergia que teve, essa liga que deu dele com o clube, é gostoso você trabalhar, né? Fora que 4 anos de contrato dá um bom sossego, né? Pro goleiro, uma estabilidade. E segurança para o clube. Claro, claro. E pode pintar uma troca envolvendo o Vasco e Atlético Paranaense, né, Ana? Pode sim. O Vasco tem algumas prioridades de contratação na temporada, como a gente já sabe, por exemplo, posição de zagueiro, mas também o Vasco quer contratar pontas. E aí o Vasco está interessado no Coelho do Atlético Paranaense, Atlético que já está negociando alguns jogadores, oferecendo, muito pensando na nova realidade de Série B do ano que vem. Então, qual que é a negociação aí que o Vasco ofereceu e que até agora agradou o Atlético? Colocar o Léo, zagueiro, nessa troca pelo Coelho, mais uma compensação financeira. Qual que é o entrave para essa negociação avançar? A dívida que o Vasco tem com o Atlético em relação ao empréstimo do Hugo Moura, né? Tem um valor ali que teria que ser pago em abril, que ainda está em aberto. Então, a diretoria do Vasco está trabalhando para resolver isso e está otimista que, a partir do momento que se resolver essa questão da dívida, vai conseguir avançar ainda mais e fechar essa negociação envolvendo, então, o Léo, zagueiro, Coelho, mais um valor. A proposta até agora agrada ao Atlético. Essa seria uma boa para o Vasco, eu acho, né? Porque o Coelho fez um fim de campeonato especialmente, né? Um fim de campeonato brasileiro muito bom, né? Sendo importante, decisivo em alguns momentos. E o Léo, há uma certa implicância, né? Da torcida com o Léo. E acho o ambiente não é bom para ele. Acho que acabaria bom para todo mundo, né? E não dá para pesar só na balança os jogadores, né? Precisa pesar a situação dos clubes, né? Sim. Certamente o Atlético vai precisar passar por uma redução de orçamento, de custo muito grande. Alguns jogadores podem ter também outras ambições em relação à próxima temporada, então acho que isso tudo tem que ser levado em conta. Acho que o Vasco passou boa parte especialmente a reta final do campeonato, numa enorme dificuldade com os jogadores do lado de campo, especialmente após as lesões do David e do Adson. É uma posição bem importante, carente do clube, e acho que o Coelho dá um salto de qualidade nisso. E aí, Alex? Característica, o Vasco primeiro precisava já, né? Com a lesão. A principal prioridade, né? Jogador com essa característica, né? E característica com poder de fogo, poder de decisão. E o Coelho, ele demonstrou, quando ele se descobre o atleta, assim, eu costumo falar aqui, ele se encontra num certo protagonismo de fazer gol que às vezes ele não tinha se descoberto ainda, então é um jogador importantíssimo. É isso aí.